Coluna social é um gênero jornalístico de muita importância e que sempre tem grande repercussão. Jornalistas que se dedicam ao colunismo social normalmente viram referência na área, normalmente passam a ser grandes formadores de opinião. O jornalista Raimundo Luiz, importante nome do jornalismo no estado de Sergipe, dirigiu empresas de jornalismo impresso, como o Diário de Aracaju, órgão dos diários associados, a rede fundada por Assis Chateaubriand, dirigiu a Rádio Cultura de Sergipe, foi jornalista esportivo, teve coluna em jornal de esportes, foi diretor da Rádio Aperipê, foi diretor da Rádio Jornal de Sergipe, da TV Jornal e, além disso, exerceu funções públicas como a de secretário de Estado da Comunicação, diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Enfim, um nome referencial do jornalismo em Sergipe. Neste vídeo de memórias, Raimundo Luiz faz conosco um conjunto de reflexões sobre colunismo social, comenta os nomes e o trabalho de importantes colunistas sociais que ele conheceu e conhece e, acima de tudo, nos ajuda a entender melhor este universo dos colunistas. Vamos acompanhar o vídeo memorialístico do jornalista Raimundo Luiz. Jornalismo eu diria a você, sem medo de errar, um micróbio ou um vírus que nos assume. Ele passa a mandar em nós. Então, desde a primeira hora, que eu me senti inclinado a ser um jornalista. Por quê? Bem, eu tinha um irmão que já trabalhava em rádio, um irmão mais velho, José Raimundo Silva, como ele era conhecido. Trabalhou na Rádio Nacional, etc. E então, eu trazia, talvez, nas veias, assim, essa inclinação para a comunicação. E quando me convidaram para escrever na famosa Gazeta dos Esportes, da Associação dos Cronistas, eu tinha 17, 18 anos, era halterofilista, aí eles me chamaram para fazer uma coluna, daí em diante eu fiquei realmente com um vírus e sem vacina, até hoje. Eu digo o seguinte, que para o jornalista, ser colunista, ser repórter, ser redator ou editorialista é uma questão de oportunidade, de circunstância, porque eu fui tudo isso. Fui tudo isso, desde que eu continue fazendo brotar a força daquela contaminação de interesse pela comunicação. Isso. Só pura e simplesmente isso. Então, você diria, bom, e você, qual a sua preferência? Eu diria esporte. Por quê? Porque eu me sinto um esportista nato. Desde criança, eu adoro esporte. Tanto que, como você vê, a primeira coluna que eu escrevi foi sobre halterofilismo. Numa coluna, numa página de esportes da Gazeta dos Esportes da Associação dos Cronistas Esportivos de Sergipe, então presidida pelo coronel José Félix, vereador, pai de um outro vereador ainda atuante até outro dia, de maneira que foi assim. Eu diria que alguma coisa é assim. É como na medicina as especialidades. Então, eu, por exemplo, convivi bastante com os maiores especialistas na área da crônica social,
com Bonequinha, com, eu diria, Teresa Neumann, que era titular do jornal do Diário de Aracaju. Eu convivi com Maria Luísa Cruz, era outra colunista social. Eu conheci e convivi no rádio com Carmen, que era também muito voltada para essa área da parte social. Tivemos ainda um que não demorou muito e passou também pela Gazeta, Paulo No, trabalhou conosco também há algum tempo. E eu acho que eu não estou cometendo nenhum pecado de esquecimento sobre os colunistas com quem eu convivi, assim, de perto, etc. Eu diria o seguinte, que ele era um titular da carreira social que tinha um acesso muito grande nessa comunidade especial de elite, porque ele era um homem de tradição familiar boa e estudava direito. Então, ele tinha esse acesso, um acesso em que ele se nivelava perfeitamente. Ele não era um intruso, ele fazia parte daquilo. E então, eu diria que ele foi brilhante porque ele era inteligente, culto e estudioso. Então, como ele era desse meio, o que ele falava desse meio, ninguém dizia, isso aí não aconteceu, ele não foi à festa tal, porque não foi convidado, nunca. Ele estava sempre na primeira linha. Diria que foi um dos mais atuantes e brilhantes jornalistas do colunismo social. Diria que, numa linha de 1 a 10, ele estaria nos 3 primeiros lugares. Ele era casado com uma grande amiga minha, Delfina, que ainda é viva hoje, e eles se curtiam muito. Ele era uma pessoa elegante, ele se vestia muito bem. Ele, quer dizer, ele, é o que eu lhe digo, ele não era um intruso desse comitê especial de celebridades. Não, ele era uma celebridade, ele pessoalmente. E bem quisto em todos os ramos. Familiares, ele ia em todos os lugares, e muitos acontecimentos sociais à época aconteciam em residências particulares de pessoas mais abastadas, e ele sempre estava presente. E durante a vida inteira ele foi assim um líder, mas ele nunca trabalhou sob a minha direção no Diário de Aracaju. Não ele. Teresa Neumann é quem foi a titular desde a primeira hora. Depois tivemos o Paulo No, mas eram coadjuvantes. Depois tivemos a Maria Luísa Cruz, minha grande amiga, e por aí afora, inclusive repórteres outros, como a esposa do nosso Benedito Figueiredo, recentemente falecido, também era repórter, e escrevia, mas era uma repórter refinada, ela já dava matéria pronta quase a gente. É isso, amigo. Era informativo. Veja bem, era a notícia, como tinha acontecido o evento, aí ele discriminava todos os participantes, elogiando a cada um, não era homem de crítica grosseira a quem quer que seja, a qualquer desafeto, se por acaso ele esteve, porque nunca vi fazer isso. E então ele comentava as vestimentas, as roupagens de cada um, o estilo comportamental na festa, os namoricos, digamos assim, as desavenças entre os casais já formados, quase, e que se destruíam de repente. Ele comentava muito sobre isso. De vez em quando entrava na área política, porque ele era muito esperto. Ele não ficava
assim, concentrado na parte social. Ele, da parte social, onde estavam autoridades e elementos dos poderes constituídos que militavam nesse mesmo meio, por convite ou por estarem presentes, a verdade é que ele comentava também, dava alguns salpicos, e os comentários dele eram muito bons, comentários sóbrios, equilibrados e bem escritos, o que é importante. Ele foi brilhante, realmente. Eu diria a você o seguinte, Teresa Neumann, ela começa a fazer crônica social no Diário de Aracaju. Filha de um bancário, o pai dela foi meu gerente na cidade de Itabaiana, estava já em Aracaju. O nome do pai dela, meu gerente, Euclides Augusto de Andrade. Euclides Augusto de Andrade. Meu amigo, figura incrível, meio agitado, né? É assim, mas competentíssimo no banco. E ele era pai dela, como de outras moças lindas, outra colega do banco, chamada Júlia, e tem a Miriam Garangal, que está aí, né? Ele era casado com uma Garangal, então as meninas geralmente a gente chamava de Garangal, à exceção de Teresa Neumann, que a gente não dava sobrenome a ela. E a Teresa Neumann era uma loura muito bonita. Aliás, as filhas dele todas eram lindas. Eram, não? São. E, na verdade, ela estava sempre presente às solenidades. Mas, vamos dizer assim, ela pautava. Muitas vezes, ela não ia a um evento por obrigações outras e não dava aquela notícia. Quer dizer, escapava alguma coisa. Mas ela era muito boa, fez uma falta enorme. Substituía, por algum tempo, Paulo No, que era outro brilhante cronista social, que deixou Aracaju e foi morar no Sul, nunca mais voltou por aqui, e lá ele projetou-se também bastante nessa área. De maneira que a crônica social era mais ou menos o que acontece no setor esportivo. As novas figuras do ano, a eleição das mais elegantes. Isso, eles todos promoviam essa seleção e aí discriminavam, faziam suplementos de 1, 2 páginas, a gente concedia, porque tinha a leitura de todas essas pessoas, que é quem podia comprar jornal na época, né? De maneira que a crônica social era um trabalho jornalístico como qualquer outro, em que você tem que responder aquelas mesmas perguntas. Como foi, onde foi, o que foi, aonde foi, por que foi. Eles faziam isso corretamente. E Neumann era uma jornalista desse tipo, perfeita, no seu estilo, ela não saía do seu padrão. Eu diria que foi uma das melhores desse tópico que eu lhe apresentei, que eu colocaria. Não porque fosse do Diário de Aracaju, onde ela se projeta num jornal que chegou muito bem feito, muito pomposo, e teve uma repercussão inicial durante 1, 2 anos muito grande, e ela projetou-se bastante. Muito boa colunista, e também não era, porque o colunista social, mesmo nos tempos atuais, em que tudo que o jornalista diz é alvo de uma ação penal, por quem se sente ofendido, naquela época não haveria necessidade realmente de fazer ação contra qualquer um deles, porque eles não diziam a minúcias pessoais de fatos mais ou menos escabrosos, que às vezes acontecia, e eles registravam en passant, sem se aprofundar nos detalhes desses acontecimentos sociais, que são muito normais na vida humana, e principalmente numa sociedade de elite.
como era a área onde eles trabalhavam. Ela começa a trabalhar lá. E sai, e de lá nunca mais foi para outro jornal. Ela casou. A minha pergunta tem que ter uma outra. Você fala em qualidade ou você fala em competência? São duas coisas diferentes. Então, veja bem, eu diria que nós tivemos brilhantes jornalistas forjados e sendo reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Posso lhe citar um exemplo muito próximo que está nesse momento conversando com você. Eu sou um jornalista provisionado, como assim o eram, você também, provisionado. Mas é verdade. Com registro da carteira profissional. Eu a tenho velhinha bem guardada. Então, nesse meio, nós tivemos qualificados jornalistas. Eu diria que os principais dos quais nós nos lembramos foram forjados nesse trabalho do dia a dia, na luta, na busca, nos erros, nos acertos e nessa dedicação realmente a um trabalho difícil de fazer, como é o jornalismo. Mereceram todos o provisionamento que obtiveram. Eu me sinto honrado com esse provisionamento. Logo depois, as universidades e a lei obriga que jornalistas são aqueles que fossem formados. Ora, essa nova geração, ela passava o tempo que nós tivemos trabalhando para completar o pão nosso de cada dia, numa faina diária, numa labuta dura, numa perseguição à notícia para trazê-la com as duas faces das suas convergências, e então eles eram apenas alunos de uma universidade, onde, teoricamente, eles recebiam, eu diria, lições preciosas que o tornariam, anos depois, aí sim, muitos deles brilhantes jornalistas, tanto quanto esses outros que foram forjados no suor e no trabalho, tanto quanto. Mas, no início, era um vazio enorme, porque eles se formavam e tinham ainda que vir trabalhar para conhecer o que era a diferença entre a teoria dos bancos escolares e a prática nas ruas, nos subúrbios e nas favelas da cidade. Classuda. Você observa que todas essas pessoas às que me refiro são pessoas de nível superior. E ou eram ou estavam estudando para ser. Não eram, eu diria a você, forjados na luta, no derramamento de suor, na busca de um trabalho que demora a ter repercussão. Não. Essas pessoas já chegam com essa qualidade de redação especial, de saber lidar com o meio social, de estar presente a ele por descendência familiar, que era importante também, porque as famílias de elite não iriam aceitar um vagabundo que eles não conheciam, novato, querendo participar das festas e perguntar quem é fulano sobre a vista de ciclano. Maria Luísa Cruz era uma miss, era uma deusa. E então, e era uma estudante de direito. Então, a coluna dela, no Diário de Aracaju, que veio substituir a Teresa Neumann, não substituir, a Teresa foi embora, a verdade é que era muito brilhante, muito boa, e uma perfeccionista, inclusive. E, sendo mulher, com aquela delicadeza natural, as suas notícias chegavam às fofocas, como a gente costumava dizer, mas
não descia desse nível de equilíbrio para um assunto menos importante e atencioso com os próprios leitores daquela coluna, que era a elite que se debulhava em satisfações ou então em tristeza quando não eram lembrados para ser citados na coluna. Isso aí. Maria Luísa era uma pessoa extraordinária. Aí eu diria que ela tinha no rádio uma extraordinária dicção, o seu comportamento era de alto nível e a sua coluna social, embora não fosse totalmente presencial, porque ela não comparecia a todas as festas, porque ela tinha outras obrigações familiares, o irmão e etc., a família, ela não era pessoa de estar em todas as festas, mas nas mais importantes, sim. Então, a coluna dela também era muito boa por isso. E ela, nesse tempo, utilizava um grande instrumento de comunicação da época, que era o rádio. E ela era uma apresentadora extraordinária, né? Não tinha, vamos dizer, como as demais, às que me referi, tirando Bonequinha, que era um homem elegante, baixinho, simpático, alegre, é uma felicidade à flor da pele. Eu diria que ela não era linda, mas era de uma delicadeza no trato com as pessoas, de conquistar a qualquer um à primeira vista. Carmen Mesquita, minha grande amiga. O nome foi muito rápido. E você vê os nomes. Paulo Novo, filho de um desembargador. Quer dizer, você vê até gente da elite. Quer dizer, era gente que ia escrever sobre um ambiente em que eles conviviam, em que eles sabiam. Aí você diria, sim, mas e você falou, Carmen, ela não ia a todas as festas? Não porque não fosse convidada, porque não podia. Mas ela não era, vamos dizer assim, tão entrosada nesse meio social quanto os demais. Ela convivia bem com eles todos, era super bem recebida nas festas, mas ela não era assim de ser pessoa presente aos acontecimentos, a todos os acontecimentos, por uma questão familiar. Ela tinha outras obrigações e não tinha assim um círculo de relações nesse ambiente que permitisse que ela estivesse. Então, se ela fosse, estava bem, mas geralmente ela não ia muito a essas solenidades, bailes caseiros, as reuniões do Cacique Chá. E eu troco muito Cacique Chá com um outro prédio que tinha ali naquela praça Almirante Barroso. Do outro lado é que é o Cacique Chá. Ali era um ponto, eu estou. E esse era na saia entre Praça do Parque, na direção da estrada. Daí, chegamos lá, Nayara. Aquilo ali era um point, onde havia a reunião toda tarde, tomar um sorvete com a namorada, com aquele que queria namorar, coisas desse tipo. De maneira que a crônica social, sobre a qual eu não me aprofundo mais, porque eu lia e gostava, minha mulher adorava, nos dias, adorava a crônica de João de Barro, uma maravilha, eles eram muito amigos, e quando a gente era do Lions, aí saiu uma foto, ela ficava feliz da vida, coisas da sociedade, né? De maneira que, se eu não me aprofundo mais, é porque eu estava envolvido muito nos esportes e na direção de empreendimentos vários, que eu era, vamos dizer assim, de uma celeridade para ter 4, 5 cargos em funcionamento, remunerados ou não, e eu em atividade.